Eu já estava algo habituado a usar o Tor, mas a minha pior experiência no Tor foi deparar-me com uma página chamada Experiências em Humanos. Não me lembro exatamente onde a encontrei. Estava algures enterrada numa página de arquivo de links. A página inicial descrevia o conteúdo da página. Eu estava transtornado com o que estava a ler. Uma das frases que descrevia este site dizia num tipo de letra sangrenta e a vermelho: as experiências contidas neste site são para provar que nem todos os humanos nascem iguais. As pessoas escolhidas para serem cobaias nestas experiências eram muitas vezes sem abrigos, mas também umas pobres almas que foram apanhadas por estes otários doentios. Estas tão chamadas experiências iam desde a privação de comida e água, reações a extrema dor e tortura, infecções e doenças e até mesmo a tolerância de bebés a radiações de calor e dor. Eu já tinha visto todos aqueles vídeos horríveis para chocar as pessoas, como por exemplo o vídeo de 3 gajos e um martelo. Por isso, eu achava que estava preparado para o que queria ver ali. Mas não estava. Cometi o erro de carregar o primeiro link para as fotos das experiências. Eu honestamente que tive que aguentar a vontade de vomitar. Eu não quero sequer fazer uma descrição do que vi, mas vou apenas dizer: haviam pessoas inocentes, tais como tu e eu, a passarem por coisas extremamente horríveis, coisas que nunca ninguém deveria passar. Contra o meu próprio senso comum, e continuei a navegar na página e fui fazendo scroll para baixo. Mas as coisas apenas piraram. A secção dedicada às experiências em crianças apareceu. Não sei como, mas tinha acabado de chegar ao fundo da página. E foi então que uma pequena caixa se abriu no ecrã. Eu não sabia o que era, até que uma mensagem apareceu na janela. Essa mensagem dizia: então, gostaste do que viste? Foi então que percebi que era uma janela de chat. Eu respondi: quem é? Rapidamente responderam, ignorando a minha pergunta, dizendo: qual foi a parte que mais gostaste? Eu respondi outra vez: quem é? Desta vez respondeu à minha pergunta e disse que era o dono do site. Eu respondi-lhe que achava que aquilo era doentio e desumano e queria reportar este site imediatamente às autoridades. Este foi o meu maior erro, dizer-lhe isto. Porque depois de uma breve pausa ele respondeu: consigo ver que o teu nome é Michael e vives em Massachusetts. Ele tinha razão. Mas em vez de sair do site eu respondi: não, estás errado. Cerca de 10 segundos depois, ele respondeu algo que me fez sentir o coração a encolher-se. A minha morada. A minha morada completa. As suas últimas palavras foram: tenha um bom dia. Eu fechei a página, desliguei e fechei o meu portátil. Liguei para a polícia ainda antes de contar aos meus pais. Quando a polícia chegou à nossa casa, eu expliquei tudo a toda a gente ao mesmo tempo. Eles queriam ver o meu PC, visto que não tinha decorado o nome do site, mas aparentemente o Tor não guarda o histórico de navegação. Por isso, nem consegui ajudá-los a fechar este perverso site. A polícia disse que se o que eu estava a dizer era verdade, então deveríamos arranjar outro sítio para dormir. Coincidentemente, eu e os meus pais já andávamos à procura de uma casa para nos mudarmos. Eu nem acreditei na velocidade com que os meus pais conseguiram vender a casa. Pouco depois mudámos-nos. Eu pedi-lhes desculpa todos os dias durante meses por causa do que aconteceu e por os ter feito passar por aquilo tudo. Eu sinto-me bem em pensar que o homem dono daquele site estava apenas a fazer bluff, mas eu não arriscaria em testá-lo. Acho que ninguém deveria andar a passear pela Dark Web, pois não há nada de bom que possa surgir daí. Antigamente havia um site na Deep Web chamado Silk Road. Era como se fosse uma loja online de droga ilegal, onde podíamos encontrar todo o tipo de drogas que quiséssemos. Ouvi falar deste site através de uns amigos que já o tinham usado. O nosso fornecedor mudou-se para fora, ele era o nosso único contacto, por isso, os meus amigos começaram a usar este site e diziam que era legítimo. Não podia ter calhado numa melhor altura, pois eu precisava mesmo de arranjar erva, visto que os meus pais não iriam estar em casa este fim de semana e eu poderia estar à vontade. Fiz o download do Tor, que é o browser usado para se poder entrar na Deep Web, e fui dar uma vista de olhos no site. Obviamente que o artigo mais vendido no site era cannabis. Deixei um comentário numa das listagens mais recentes, a perguntar se alguém já tinha comprado daquela pessoa e se era legítimo. Voltei ao site uma hora mais tarde e tinha uma mensagem nova. Vinha de um usuário chamado Illy B. Ele tinha visto o meu comentário e estava a oferecer-me 30 gramas por um preço baixíssimo,
mas só venderia em mão. Eu já tinha feito negócios com pessoas que só vendiam pessoalmente e nunca tinha tido problemas. Por isso disse-lhe que vivia na zona de Washington e que estava disposto a encontrar-me com ele. Pelos vistos, ele vivia apenas a 1 hora de distância de mim. Eu sugeri que nos encontrássemos a meio caminho para os dois, mas surpreendentemente ele disse que não havia problemas e que se encontrava comigo na minha zona. Eu não poderia recusar esta oferta. Ele disse que viria depois do trabalho, por volta das 21. E disse-lhe para nos encontrarmos no parque de estacionamento de um restaurante ali na minha zona. Foi então que ele fez-me algumas perguntas bastante estranhas. Perguntou-me a minha morada e com quem é que eu vivia. Eu obviamente não queria dar a minha morada a um traficante de droga, por isso, dei uma morada errada, assim como menti e disse que vivia sozinho. Um pouco mais tarde, ele mandou-me mensagem a dizer que encontrou um lugar melhor para fazermos um negócio. Era por detrás de uma velha loja de retalho que ficava na ponta da cidade e que já estava fechada. Comecei a estranhar bastante esta mudança de local e não gostei da ideia, mas eu estava tão desesperado para conseguir aquela erva que acabei por ir. Eu sabia onde ficava aquele edifício, por isso fui para o carro e cheguei lá em menos de 5 minutos. Parei o carro atrás do edifício, mas não vi lá ninguém. Entretanto, recebi uma SMS dele a dizer que estava a caminho. Mas isto não fez qualquer sentido. Se ele morava a 1 hora de distância e ainda vinha a caminho, como é que ele sabia deste local? Sentei-me ali durante pelo menos uns 20 minutos à espera de uma outra resposta dele, mas ele nunca mais respondeu. Foi então que decidi apenas desistir, pois senti que alguma coisa manhosa estava para acontecer e preferi ir-me embora enquanto ainda pudesse. Demorei uns 10 minutos para voltar a casa. A minha porta da frente estava aberta. Eu tinha a certeza que a tinha fechado. Fiquei com receio que os meus pais tivessem vindo mais cedo. Parei o meu carro na entrada, visto que o meu pai por alguma razão não tinha lá parado o seu carro, e entrei em casa. As luzes lá em cima que vinham do quarto dos meus pais estavam acesas, e eu ouvi uns barulhos estranhos, como se alguém andasse a mexer nas gavetas. Eu gritei: "Mãe! Pai!" E os barulhos pararam. A porta do quarto dos meus pais fechou-se com força, e eu percebi-me que algo não estava bem. O carro do meu pai não estava sequer perto da casa, e agora não me responde? Demorei algum tempo a perceber-me de quem quer que estivesse ali em cima não era nenhum dos meus pais. Visto que eu sou um perfeito idiota, peguei na faca da cozinha e simplesmente corri para o quarto dos meus pais. Quase que parti a porta ao forçar a entrada com uma investida do meu ombro com força na porta. Quando a porta se abriu não vi ninguém no quarto, mas apercebi-me que a caixa das joias da minha mãe estava aberta. Desloquei-me até ao telefone do quarto dos meus pais e liguei para a polícia. Foi então que alguma coisa debaixo da cama agarrou-me os pés. Imediatamente usei a faca da cozinha e espetei-lhe no braço. O homem debaixo da cama começou a gritar em agonia. Visto que era um telefone de fio, eu não podia sair do quarto com ele. Por isso, simplesmente disse rapidamente à polícia que a minha casa estava a ser assaltada e dei a minha morada. Quando o fiz, o homem rapidamente saiu debaixo da cama, ainda com a faca espetada no braço, e correu para a porta, sem sequer olhar para mim. Desceu as escadas a correr e entrou no carro. Quando a polícia chegou, eu descrevi o homem. Era um homem de origem africana, vestido com um chapéu de beisebol, roupas largas e conduzia um Honda Accord preto. Não pude dizer muito mais do que isto à polícia, pois eu não poderia falar sobre o facto de eu ter usado aquele site, visto que era ilegal. O máximo que pude fazer foi mesmo apenas descrevê-lo o melhor que me foi possível. Por isso, penso que ele ainda anda algures por aí em liberdade. Ainda hoje penso como é que ele arranjou a minha morada. Provavelmente deve-me ter pirateado de alguma maneira quando eu estive no site. Eu cometi o erro de andar a navegar pela Deep Web há alguns tempos atrás. Eu vi no Reddit algumas pessoas a comentarem sobre este programa chamado Tor, que nos permitia navegar pela Deep Web. Era basicamente um post a falar sobre as coisas mais estranhas que as pessoas tinham encontrado na Deep Web. Algumas das coisas que as pessoas encontraram criaram alguma curiosidade em mim. Por isso, acabei por fazer o download do Tor. Alguém no Reddit já tinha criado um post com alguns links úteis para a Deep Web. E fiquei chocado com o número de links que haviam de pornografia infantil. Fiz o melhor possível para me manter afastado desse tipo de coisas. Acabei por me deparar com um link que me levou para outra página que continha imensos links, chamada de Páginas Negras. A página era preta com imensos links amarelos e vermelhos. Os links vermelhos aparentemente eram os que continham as coisas mais estranhas. Havia um link que se chamava Assassino Pessoal.
e outro chamado Animais de Estimação Mortos. Ao ler alguns destes links, apercebi-me do quanto macabro era isto da Dark Web. Carreguei num dos links amarelos e fui parar a outra página cheia de links. E aí encontrei algo que me parecia interessante, que se chamava O Chat da Sociedade Secreta. Cliquei nesse link e demorou bastante mais tempo do que as outras páginas demoraram para abrir. Devo ter estado ali a olhar para um ecrã todo branco durante pelo menos um minuto inteiro, até que a página se tornou toda preta e uma janela de chat apareceu. Ao pé da janela de chat havia uma janela de vídeo. Foi nesta altura que eu desejava ter carregado no botão para retroceder, mas em vez disso, eu escrevi olá no chat. O que acontece a seguir foi bastante estranho. Alguém a usar uma máscara sentado num quarto escuro apareceu no ecrã e eu senti que o meu coração tinha parado quando vi que a minha cara apareceu no ecrã também. O site estava a usar a minha câmera, mesmo que eu tenha deixado desligada. Eu cobri a câmera imediatamente com o meu dedo. Tentei fechar a página, mas por esta altura o meu ambiente de trabalho tinha desaparecido, assim como o botão de minimizar ou fechar a página. Tentei fazer Ctrl Alt Delete, mas sem resultado. Foi então que uma voz abafada e distorcida se ouviu nas minhas colunas. Eu rapidamente assumi que deve ser o homem da máscara a falar. Ele estava a alterar a voz através de um programa qualquer. Eu lembro perfeitamente. Ele disse: Eu ainda te vejo, James. O meu coração parou. Ele disse o meu nome. Carreguei no botão para forçar o meu PC a desligar-se. E pareceu uma eternidade até que finalmente se desligou. Eu não sabia se devia reportar o que vi à polícia ou não, mas pelo que sabia, qualquer das maneiras tudo era anónimo com o Tor, portanto nem parecia valer a pena. Deveria ser um hacker qualquer sem vida social. Eu segui com a minha vida depois de apagar o Tor do meu PC, mas cerca de 2 semanas depois, a minha mãe entrou no meu quarto e entregou-me uma carta. Ela disse que tinha vindo no correio para mim. Não tinha morada da qual tinha sido enviada. Abri a carta e desdobrei o papel. Em letras enormes que preenchiam a folha haviam 3 palavras. Não voltes cá. Deu-me uma vontade de vomitar pelo sentimento doentio que aquela carta provocou em mim. Amasquei o papel e mandei-o logo fora. Não liguei para a polícia, pois não me parecia fazer alguma diferença, e não contei nada à minha mãe, pois apenas iria causar pânico. Mas não faço ideia de como é que ele conseguiu arranjar a minha morada.